Políticos sabem disso. Nação rica e nação pobre. Se o que faz uma nação rica não é a idade, a raça ou os recursos naturais, por que o Brasil continua a ser uma nação pobre? Pôncio Pilatos perguntou à multidão qual desses dois vós quereis. E o povo respondeu: Barrabás, o ladrão, Barrabás, o ladrão, Barrabás, o ladrão, Barrabás, o ladrão. Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. 2000 anos se passaram e o povo continua escolhendo os ladrões, os aventureiros, os corruptos, os vagabundos e falsos líderes? Uma reflexão sobre a diferença entre nações ricas e pobres. Argumenta que o que diferencia uma das outras não é a sua idade. Índia e Egito, por exemplo, têm mais de 2000 anos e ainda são países pobres. Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que há 150 anos eram insignificantes do ponto de vista econômico, hoje são países desenvolvidos e ricos. Frisa também que essas diferenças não dependem de recursos naturais disponíveis. Haja vista o Japão, com território limitado, com 80% de montanhas, é a segunda economia mundial. A Suíça, com um pequeno território e sem plantar cacau, é o melhor produtor de chocolates do mundo, além de fabricar melhores produtos leiteiros. Fatores raciais ou de cor, segundo o argumento, também não têm importância. Qual a diferença? Pergunta. A diferença é a atitude das pessoas, moldadas pela educação e cultura. Qual a diferença? Pergunta. A diferença é a atitude das pessoas moldadas pela educação e cultura. Quando se analisa o comportamento das pessoas dos países ricos, se observa o respeito aos seguintes princípios de vida: ética, integridade, responsabilidade, respeito pelas leis e direito dos outros, amor ao trabalho, esforço para poupar e investir, produtividade, pontualidade e orgulho de cumprir o seu dever. Em países pobres, uma pequena minoria segue esses princípios básicos em sua vida. Estamos nesse lado socioeconômico, nesse estado deplorável, precário, porque queremos levar vantagem em tudo e todos. E também porque sempre raciocinamos assim. Não é problema meu. Somos pobres porque nos falta atitude, falta também vontade de seguir ou transferir tais princípios para outrem. Os mais jovens, por exemplo. E a reflexão se encerra dizendo que deveríamos ler mais e agir mais. Só então seríamos capazes de mudar o nosso estado precário. Há 2000 anos, cônsul eleito na República Romana, 175 anos antes de Cristo, Publio disse o seguinte: eu assisto com isenção de ânimo a decadência constante de minha pátria. Quando a nação se torna corrupta e cínica, preferindo os governos dos homens e não o governo das leis, aí começa a sua destruição. O homem nunca aprende com a história das nações que pereceram no passado. Seguem o mesmo caminho em direção à morte. É de sua natureza que é inerentemente má.
Vamos pensar nos representantes do povo, que recebem os votos do povo. O homem virtuoso ou o homem mau recebe mais tendência a ganhar? Aquele extravagante em suas promessas. Invariavelmente o homem mau. Nem importa que o mal cumpra ou não as suas promessas, o povo nem liga, nem tampouco se preocupa em lembrar-se delas. Basta saber que ele é mau e que os representa. As multidões estão mais à vontade num clima maligno do que num clima de bondade que os constrange e decompõe. Pois é, contra a sua natureza. Você percebe que uma nação é medíocre quando a sua população, que se diz contra toda forma de corrupção, vota em candidatos já denunciados, vagabundos e que se perpetuam no poder. Você percebe que uma nação é corrupta quando membros da mais alta corte de justiça preferem o governo dos homens e não o governo das leis? Quando, sob seu ponto de vista, os corruptos legalmente condenados merecem perdão. Você percebe que uma nação é pobre, medíocre, decadente e corrupta quando seus cidadãos não se fazem respeitar, não respeitam o próximo, não têm a mínima educação, querem levar vantagem em tudo em cima dos outros, não têm ética, integridade, responsabilidade e muito menos respeito às leis. São esses cidadãos ignorantes, medíocres, que fazem a diferença entre uma nação pobre e rica. O futuro jamais chegará a essa nação. Seus habitantes não deixam e não agem. Não é problema meu.